Olá, bem-vindos de volta mais uma vez. A gente está falando como é que a gente operacionaliza nosso sistema, como é que a gente faz o deploy. No último vídeo a gente falou como é que a gente faz o deploy para a web, especificamente. Agora a gente vai falar como a gente faz esse deploy para um sistema embarcado. Um sistema embarcado, caso eu ainda não tenha falado, isso eu deveria ter falado isso antes, um sistema embarcado é um sistema computacional com um propósito muito específico e que vai junto da aplicação. Por exemplo, se você tem aquelas geladeiras inteligentes que mostram temperatura e quais objetos tem dentro, o que está acabando e tudo mais, tem um computador ali dentro para fazer essas coisas. Para identificar, por exemplo, quais produtos estão acabando, o que precisa comprar. Caso você não saiba, tem geladeiras que identificam aí o que está dentro dela e tudo mais. Então, tem que ter um computador ali dentro para fazer essa inteligência, para fazer aquelas coisas funcionarem e ler sensores, interpretar uma câmera e mostrar num display LCD essas informações. Então, para ter esse computador embarcado, a gente precisa ter um computador, primeiro, pequeno, segundo, que consuma pouca energia, muitas vezes o sistema embarcado vai estar rodando com bateria ou algo assim. Então tem que ser um sistema muito específico, um sistema ali, ó, justo, só o mínimo e o suficiente para servir para o que a nossa aplicação precisa. Então essa é a ideia geral de um sistema embarcado. Quando eu falo microcontrolador é basicamente um pequeno computador que tem junto dele alguns outros periféricos que são precisos. Então é um microcontrolador, todo sistema microcontrolado é um sistema embarcado. Talvez todo seja uma expressão um pouco forte. Mas bem, uma das opções para a gente fazer o deploy de um sistema em um sistema embarcado, para botar isso para rodar em um sistema embarcado, é usando essa plaquinha aqui, Raspberry Pi. Isso aqui é basicamente um computador completo. Roda Linux nele, sistema operacional Linux, que caso você não saiba é parecido com Windows. Então você roda ali um sistema operacional, você pode conectar um teclado e um monitor através das entradas, um monitor através do mini HDMI, você pode conectar ali e vai ser como um computador normal, rodando. Isso aqui é uma plaquinha que custa no Brasil, mal digitado aqui, custa no Brasil aproximadamente em R$150. No interior vocês compram ainda mais barato. Se vocês comprarem na internet ali, AliExpress, e não precisar pagar imposto, deve sair ainda mais barato. Então isso aqui é uma plaquinha muito pequenininha, o tamanho dela é isso aqui é um Raspberry Pi, beleza? Pi modelo Zero W, Pi modelo Zero W, que vem com Wi-Fi e com Bluetooth. Então com isso aqui vocês conseguem fazer o deploy do que vocês quiserem dentro dos limites computacionais desse sistema. O que eu vou mostrar aqui, eu mostrei esse exemplo aqui e é o que está montado na matriz aqui, é que eu conectei uma câmera externamente, eu conectei uma câmera nesse Raspberry Pi. Esse Raspberry Pi está lendo a câmera e identificando rostos. Isso aqui é uma tarefa de Machine Learning, tem um modelo de Machine Learning rodando aqui, que basicamente recebe como entrada X toda a minha imagem, a minha matriz que representa a imagem, e a saída dele, Y, é a indicação de onde tem rostos. Então esse Y, esse quadradinho aqui, é a saída do meu modelo, Y igual a F de X, beleza? Aí eu vou mostrar como isso aqui está implementado em código. Mas o mais importante não é mostrar código, não é mostrar exatamente como isso aqui está implementado, é só um exemplo. O que eu quero mostrar aqui é que dá para botar um sistema de Machine Learning, um modelo preditivo, para rodar em uma plaquinha muito pequena. Isso aqui pode ser alimentado por bateria, como vocês podem ver, da forma como está montado aqui. Isso aqui é desnecessário, tá? Isso aqui eu só conectei um display LCD para mostrar algumas informações. Então, para mostrar para o usuário, isso aqui é uma brincadeirinha que eu fiz, mostrar para o usuário o que está acontecendo, quantos rostos ele está detectando. Tem um sensor de temperatura aqui só para mostrar alguma coisa adicional. Então eu montei isso aqui em casa por hobby. E essa fiozarada aqui, tudo é meio que desnecessário. Só o que precisaria é esse carinha aqui, ou microcontrolador, ou Raspberry Pi, e a câmerazinha para eu poder fazer um sistema como esse, beleza? Então uma opção simples, uma opção barata, para caso eu quisesse que esse dispositivo rodasse em uma indústria, em uma geladeira inteligente, em alguma máquina, dentro de um carro, para um carro autônomo. Então tem vários cenários em que eu posso querer
ter um dispositivo inteligente ali junto, que eu preciso de algum sistema computacional para fazer, para servir esse meu modelo ali mesmo no device, no edge, que é chamado na ponta, beleza? Seria o contrário, edge computing é o contrário de cloud computing. Então, ao invés do meu sistema final ficar toda hora requisitando para a AWS, por exemplo, o modelo preditivo, pedindo para aquele meu servidor fazer a requisição, então esse end consumer em um cenário de indústria e tal, isso aqui poderia ser um microcontrolador pedindo esses dados, e o modelo estaria rodando na nuvem e o meu microcontrolador estaria só pedindo esses dados. Só que eu vou ter um tráfego gigante de informação que eu vou estar toda hora tendo que comunicar com o servidor. Eu vou ter um delay entre a resposta, entre fazer a requisição, ter a resposta do servidor e tudo mais. Eu tenho problemas com segurança, eu posso vir a ter problemas com segurança, que as informações que estão transitando aqui, elas podem ser extremamente sensíveis. Então, eu posso querer evitar ao máximo que essa informação transite por aí, mesmo que eu esteja trabalhando com criptografia e tudo mais. Então, me é vantajoso que eu não tenha nenhuma relação com a nuvem, que a previsão esteja rodando 100% aqui no sistema embarcado. Então, para isso a gente precisaria de um sistema como, por exemplo, Raspberry Pi. Aí esse aqui é o código, vocês podem ver que são pouquíssimas linhas de Python aqui. Eu estou usando a biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca muito famosa e tem uma série de modelos já implementados. Por exemplo, esse aqui de detecção de rostos. Então o código que está rodando aqui dentro, no arquivo de Python, o código que está rodando aqui dentro, ele basicamente carrega o meu modelo, instancia o meu modelo de detecção de rostos, lê a imagem da câmera. Essa imagem, nesse código aqui, ela já estava previamente salva no arquivo, ela já estava previamente salva em disco, então ela já está salva aqui nesse caminho em disco, mas para salvar e para pegar a imagem da câmera também é 2, 3 linhas de Python. Então isso é muito simples, tendo já a câmera conectada e instalada e tal, é facílimo ler a imagem no Python. Então eu carrego a minha imagem, simplesmente rodo a detecção, rodo o meu modelo, rodo o meu modelo para fazer a detecção e depois desenho os retângulos ao entorno das faces que eu encontrei, beleza? Então a saída desse código é essa imagem aqui, e a entrada é o que vem da câmera, que é esse conector aqui, que é esse conector aqui, e a câmera é este sujeitinho, beleza? Então, com uma programação bem simples, e tem muitos tutoriais na internet para implementar esse tipo de sistema simples, detectar rosto, fazer o track, acompanhar um objeto na imagem e tudo mais. Uma outra opção que eu vou mostrar aqui para fazer o deploy é usando a biblioteca TensorFlow Lite. TensorFlow é um framework para machine learning, uma biblioteca grande com uma lógica própria. Então ele é um framework para machine learning voltado para redes neurais. Eu não sei dizer se é unicamente para redes neurais, eu particularmente só usei TensorFlow para redes neurais, então eu botei apenas voltado para. E TensorFlow Lite é uma extensão específica para sistemas microcontrolados, que você vai conseguir exportar um modelo muito leve, que consegue rodar, por exemplo, nessas plaquinhas aqui. Eu acredito que não rode ainda num Arduino Mega, como aquele que eu mostrei, como aquele que eu usei para fazer o nosso sisteminha de ler o LED. Então eu não conseguiria com o TensorFlow Lite fazer a previsão se o LED está ligado ou não direto ali naquele Arduino Mega, mas eu poderia fazer com uma placa ligeiramente mais potente, que são essa aqui. Essa plaquinha aqui, ela é bem mais potente do que aquele Arduino Mega que eu usei inicialmente. Ela é bem barata, eu encontrei ela na internet por em torno de uns $15. Esses preços eles não são confiáveis, eu não estou dando uma previsão de preço, é só para dar uma noção muito por cima. Esses valores são na internet, então para comprar aqui no Brasil a gente provavelmente pagaria imposto para trazer aqui de volta, ou se fosse comprar no Brasil, mais caro ainda. Então é só para dar uma noção da ordem de grandeza desses preços, beleza?
Então aí com 15 dólares dá para comprar essa plaquinha o TensorFlow suporta ela, então dá para rodar alguns modelos já interessantes, usando o TensorFlow Lite aqui, nessa própria plaquinha, no dispositivo que vai junto do meu produto. Tem essa aqui bem mais poderosa, eu não diria talvez bem mais poderosa, em termos de processamento, esse processador aqui, pelo que eu me lembro, ele não era tão inferior ao processador STM32F746, beleza? Mas era uma plaquinha bem mais poderosa em geral, em termos de periféricos, em torno de expandir essa placa para outras aplicações. O precinho também é um pouquinho mais salgado, eu não estou fazendo marketing de ninguém, isso aqui é só alguns exemplos de placas para sistemas embarcados, kit de desenvolvimento para vocês se vocês quiserem fazer um produto. Uma outra opção aqui, muito mais poderosa em termos de processamento, é o tal de NVIDIA Jetson. NVIDIA Jetson também é um computador completo, assim como o Raspberry Pi, só que ele é específico daí voltado para Machine Learning. O custo dele, pelo que eu vi também na internet, então, só por cima, esse valor pode vir a aumentar no futuro, diminuir, vocês podem encontrar diferente na sua loja. E você pode comprar ele por 130 dólares, pelo que eu me lembro era um módulo completo, o kit de desenvolvimento, já com as entradas e saídas, com dissipador. Se eu não me engano, esse preço aqui era para o módulo completo. E aí, pelo que eu vi, tem como comprar também só a carcassinha, só o chip efetivamente, sem os conectores de entrada, sem o dissipador, sem nada, aqui deve sair um preço muito mais barato. Isso aqui eu nunca usei, o NVIDIA Jetson eu nunca usei, essas duas placas específicas eu nunca usei. Eu usei, por exemplo, não está aqui ao meu alcance, aquele MSP430 que eu mostrei, que é um outro microcontrolador semelhante a esses, Raspberry Pi, já brinquei bastante. Então isso aqui eu nunca usei, eu estou mostrando aqui como demonstração. Fica o disclaimer que eu não tenho quase nenhuma ideia do que eu estou falando direito, beleza? Mas eu queria trazer outras opções, além de só o Raspberry Pi. O Raspberry Pi é a opção mais clássica, mais barata. Talvez não a mais barata, desculpa, mas é a mais acessível, a mais fácil de comprar, principalmente aqui no Brasil, a mais fácil de comprar. E vocês vão encontrar muitos tutoriais. Isso aqui é bem fácil de mexer. Se você já trabalha com Linux, você vai achar isso aqui moleza mexer com essa placa. Se você nunca nem usou Linux, acredite em mim, é tranquilo. Eu até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, também nunca tinha mexido com Linux. Quando eu comecei a aprender foi bem rápido. Então, pessoal, se você quiser fazer algum projeto que precise ter um dispositivo lá na ponta controlando alguma coisa, mostrando alguma coisa para o usuário, então dedicar um tempinho aí para aprender é uma coisa legal, beleza? É interessante. Então, assim como isso aqui é para tudo que eu mostrei até agora de sistemas embarcados, é para servir o nosso modelo, para a gente conseguir rodar o nosso modelo lá na nuvem, aquele nosso projetinho com a IoT, ele também tinha uma ideia semelhante, mas ele não servia a modelo nenhum, ele só coletava os dados. Então, assim como lá para a nuvem eu mostrei como é que a gente fez um sistema de coleta de dados baseado em web, da mesma forma como grande parte da lógica para fazer a coleta de dados é comum, essa parte aqui é comum a construir uma API web, metade desse tutorial aqui é fazendo esses passos aqui, beleza? Então da mesma forma como vale a pena eu mostrar, eu acredito que faz sentido eu mostrar aqui que a coleta de dados foi web e relacionar isso com deploy web, eu vou mostrar aqui que fazer a coleta de dados usando um Arduino Mega é relativamente similar a servir esse modelo em um dispositivo como esse aqui. Então eu vou mostrar os códigos que eu usei para rodar esse programa de coleta de dados aqui no Arduino Mega. Eu mostrei brevemente aqui, brevemente é quase o código inteiro, eu quero dizer, na verdade. Sim, o código inteiro é só isso. É muito fácil. Então a única coisa que esse código faz é que ele lê os sensores, ele lê os meus dois LDRs e envia para a internet. Depois ele volta a fazer a mesma coisa, lê e envia. É um computador que só sabe fazer isso, lê e envia dados, lê e envia dados, e ele faz isso a vida inteira enquanto ele tiver energia. Talvez o microcontrolador entre em depressão por só fazer uma única tarefa a vida inteira. É um questionamento filosófico a se fazer. Então eu vou mostrar aqui os códigos, também estão lá no repositório.
Se a gente vier aqui em repositório, microcontroladores, e aí junto dessa história de sistema embarcado, tem alguns outros nomes que vocês vão ouvir bastante, eu gostaria de comentar. Sistema embarcado, já falei. Internet das coisas, a gente já conversou um pouquinho. Telemetria, medir coisas remotamente. Um outro termo que se ouve muito é edge computing. Então, rodar coisas na nuvem. Esses termos, se vocês começarem a ver mais sobre tecnologia, sobre machine learning, eles surgem com muita frequência. Então, nessa última aula eu queria dar uma visão geral dessas outras áreas. Tanto desenvolvimento web como desenvolvimento de sistemas embarcados são outras áreas que, se vocês quiserem seguir como cientista de dados, data engineering ou machine learning engineering, vocês provavelmente não vão trabalhar exatamente diretamente com essas coisas, mas eu espero estar dando uma introdução interessante. O que esse código faz aqui? Ele basicamente seta alguns parâmetros no começo de para onde eu vou enviar os dados e quem eu sou, qual é o meu endereço MAC. Isso aqui, na verdade, se vocês nem mudarem isso aqui, não é crítico para o envio de dados. E ele faz algumas configurações antes da gente começar a desesperadamente repetir ler, enviar, ler, enviar, ler, enviar. O que a gente tem que fazer é algumas configurações. Então, dizer quais pinos do microcontrolador, quais pininhos. Deixa eu mostrar aqui. Um pino do microcontrolador, quando eu digo um pino do microcontrolador, para quem nunca viu um microcontrolador na vida, um microcontrolador geralmente é um chipzinho como esse, e cada pino, isso aqui é o computador que tem dentro, isso aqui é o pequeno processador com seus periféricos já implementados ali dentro. Então esses pinos aqui eu posso conectar coisas, eu posso botar um fio, ou eu posso botar na placa, para comunicar isso com outras coisas, com sensores e tudo mais. Então o que eu faço aqui no código logo no começo é dizer quais pinos são de entrada. E eu falo, o pino A1, o pino A2, o pino A3, esses pinos são entradas. E é com eles que eu vou ler os meus sensores. Aí eu inicio aqui a comunicação serial. A comunicação serial é só para caso eu quiser conectar com um computador, eu consegui ver aqui na minha tela o que ele está lendo. Então eu envio alguns dados pela serial. Isso aqui não é fundamental para eu conseguir enviar os dados para a internet, beleza? Isso aqui seria um código opcional. E aí eu simplesmente faço a conexão com a internet. E esse loop aqui, tudo que tiver dentro desse código loop, é o que ele fica fazendo eternamente. É aquilo que eu falei que ele não para de repetir, ele vai repetir isso a vida inteira até ele ficar sem energia ou até ele queimar. Então a única coisa que eu faço aqui é eu leio esses 3 sensores e aí eu chamo a função HTTP request. HTTP request é esta função aqui embaixo, que também o que ela faz é muito simples, ela começa a conexão. Então ela começa a conexão e depois que ela estiver conectada, ela vai enviar esses dados através de uma requisição HTTP. Vocês não precisam também saber o que é uma requisição HTTP, quais campos e tudo mais. É só para ter uma visão que isso é a forma de enviar os dados. E aí apenas para debugar o meu sistema, apenas para ver se está realmente funcionando, eu também duplico e envio os mesmos dados pela serial. Antes eu estava enviando pela internet, agora eu vou enviar pela serial para caso eu quiser ler aqui no meu computador, ver em tempo real o que está acontecendo e tudo mais. Então, através de um código bem simples, e vocês vão encontrar também muito material na internet sobre Arduino ou sobre outras placas similares, outros microcontroladores similares, diferentes do AVR, o AVR que roda, o microcontrolador que tem no Arduino Mega eu não lembro de cabeça. Arduino Mega é o nome da placa, tá? Não é o microcontrolador. Então vocês vão encontrar muitos materiais na internet sobre microcontroladores, sobre outras placas de desenvolvimento similares ao Arduino e tudo mais. E eu vou mostrar aqui um exemplozinho. Eu acho que agora... Eu acho que isso ocultou a minha telinha, né? Ocultou eu, só para ver tudo aqui. Isso aqui é um pequeno exemplo de um projeto que está sendo desenvolvido ali no LabSmart. É um projeto simples, a gente começou faz pouquíssimo tempo, mas que tem um sistema embarcado, lendo uma imagem. Então a gente lê uma imagem, assim como lá com o meu Raspberry Pi eu li uma imagenzinha lá do meu quarto. Esse aqui sou eu, ó que bonitinho. Então a gente tem um sistema embarcado que está lendo
pegando imagens de várias salas, vários ambientes. Isso aqui é o hall do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, e aí com vários dispositivos desses espalhados em vários locais da nossa universidade, a gente está mantendo um monitoramento, a gente vai manter no futuro, isso ainda está sendo implementado, quais ambientes são mais utilizados, em quais horários, se isso impacta o consumo de energia. Então, se eu consigo, por exemplo, desligar a luz de algum ambiente, ou se eu consigo ter métricas para acompanhar o consumo de energia e tudo mais. Então, métricas do tipo, para cada pessoa eu gasto tantos quilowatts, cada ambiente, cada sala é ocupada em média por tantos alunos. Então isso aqui a gente está fazendo para ter uma visão geral de como é que é o consumo de energia na instituição. A gente também tem um sistema embarcado para medir a energia, pegar lá direto no medidor de energia da distribuidora de energia quanto que a instituição está consumindo. E a gente também tem uma página web para mostrar isso em tempo real e tal. Então o background desse projeto é sistemas de gerenciamento de energia, e a gente tinha como demanda, como um dos projetos que estava rolando lá, tem um sistema que conseguisse detectar quantas pessoas estão em cada sala, que é essa parte aqui, detectar pessoas, e para com isso poder suprir KPIs, poder calcular Key Performance Indicator, indicadores chaves de performance em relação a gerenciamento de energia e eficiência energética. Então, a partir dessa demanda, a gente pensou, bom, o ideal seria a gente rodar isso em um sistema embarcado, que essas previsões sejam direto lá no sistema embarcado, porque se a gente estiver enviando imagem toda hora para um servidor na nuvem, de vários lugares diferentes, é muito tráfego. Então, vai ser complicado trabalhar com todo esse volume de informação. A gente vai ter questões de segurança que, bom, a gente está enviando imagens em tempo real de dentro da universidade, então isso é um pouco sensitivo. Então a gente não quer fazer o deploy do nosso sistema de machine learning nesse sistema web. A gente precisa fazer um sistema embarcado para fazer esse deploy. Então a gente está desenvolvendo aí para ter tudo bonitinho, não numa matriz de contato similar a essa e tal. Fazer um produto profissional para fazer isso. Eu mostrei aqui como um exemplo de aplicação de computação embarcada e tudo mais no cenário de gerenciamento de energia, na aplicação de gerenciamento de energia e usando técnicas de machine learning aplicado à imagem. Então, visão computacional é basicamente, de uma forma bem resumida, que o meu x de y igual a f de x, que o meu x seja uma imagem. Beleza? Então que eu receba, que eu consiga fazer modelos preditivos ou outras tarefas de inteligência artificial, que eu consiga fazer isso em cima de imagem, que eu consiga extrair compreensões de uma imagem. Da mesma forma como nós, seres humanos, interpretamos uma imagem, é fazer a máquina interpretar uma imagem para dizer o que está onde tem pessoas, quais objetos estão sendo detectados e tudo mais. Beleza? Então, o último vídeo aí vai ser um englobado de tudo, de como monitorar o nosso sistema e tudo mais. Valeu, pessoal. Até mais.